Confessai os vossos pecados uns aos outros, para seres curados. Muito pode a oração de um justo. Meus queridos, hoje nós vamos, neste boletim da Quaresma, meditar sobre as ações que devemos fazer na Quaresma. E aqui nós temos a primeira coisa a fazermos na Quaresma é nos utilizarmos do sacramento da confissão. O sacramento da confissão é um instrumento dos mais importantes para a nossa salvação. Todos os sacramentos são importantes, mas este é um dos primeiros passos para que possamos desenvolver a nossa salvação. Por quê? Porque o sacramento da confissão tem uma promessa. A primeira coisa, está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Na confissão, nós repetimos aquele gesto que Adão teve e que foi proposto pelo próprio Deus, que é de sair atrás do arbusto. Nós nos escondemos através de muitas roupas. As roupas que nós vestimos, elas são o ícone de que existem vergonhas em nós. E então nós nos escondemos através de muitas vestes, de muitas capas, de muitos esconderijos, de muitos arbustos. Um deles é a religião. A religião a que confessamos e as ações que praticamos em público e que não correspondem ao nosso coração. Nós já vimos isso em outro boletim, quando fala de ações e fé ilusórias. No Jardim do Éden, quando Adão peca, Deus, o nosso grande médico, Cristo se colocou como um médico dizendo: os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Então, o primeiro passo terapêutico é deixar é estarmos nus diante de Deus, é tirarmos as nossas vestes, aquilo que nos oculta, de estarmos como nós somos diante de Deus. Esse é o primeiro passo. Este passo, no sacramento da confissão, ele é feito perante o ícone de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo e também do seu sacerdote. E porque um homem tem a ver com isso aí? Porque na confissão nós damos o primeiro passo que é para combater o orgulho. Combater aquilo que é empecilho para a nossa salvação, que Cristo disse: guardai-vos dos fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque no sacramento da confissão não temos máscaras. A palavra hipocrite vem do grego, era utilizado no teatro grego, o teatro de máscaras, onde o ator, o eu dele ficava escondido, ele assumia um personagem. Então, nós vivemos muitos personagens para termos aceitabilidade. Aceitabilidade de quem tem a mesma estrutura que nós. Eu sempre digo aos que vão se confessar: não tenham vergonha de confessar diante do sacerdote, porque todos os pecados que um ser humano tem, o sacerdote também já viveu, vivencia ou vivenciará. Não existe máscaras diante de Deus. Então, este movimento de sair de dentro de si e confessar perante Cristo, ele está ali perante Cristo, mas perante o seu sacerdote, que significa a encarnação de Cristo. Porque há muita gente que se esconde, dizendo: não, eu confesso a Deus mesmo os meus pecados. Quando ela faz isso, ela continua oculta, ela não percebe isso. Ela vai continuar representando um papel.
ela continua com o seu orgulho ali colocado, que é o grande empecilho de receber a graça de Deus. Porque está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. No sacramento da confissão, existe a graça divina que foi prometida e dada aos seus apóstolos, logo na ressurreição de Cristo, quando ele diz para os seus apóstolos: aquele a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. E tendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo. Então ele concedeu aos seus apóstolos, aos seus sacerdotes, o poder de ligar e de desligar. E o sacerdote, conforme São Paulo escreve na carta aos Hebreus, ele é constituído perante Deus em favor dos homens, não contra os homens. O sacerdote não está para dar lição de moral em ninguém. O sacerdote está para ajudar, e daí vem a chamada disciplina, que no Ocidente ficou conhecido como penitência. A penitência não é um castigo porque as pessoas cometeram pecados, não. A penitência são terapias para combater aquele mal. O sacerdote é um médico, que como ele também pode se contaminar. O sacerdote no confessionário é como um médico que entra numa UTI onde estão pessoas com doenças contagiosas. Ele mesmo está vulnerável, mas se ele se coloca lá, confiando na proteção divina e na graça que ele vai ministrar no seu remédio, na sua terapia. Portanto, a confissão, confessai os pecados uns aos outros para seres curados. Está escrito isso, orando uns pelos outros. A Quaresma é o tempo em que Deus vai tirar-nos detrás do arbusto, mas não nos vai deixar nu, assim como Adão. Ele fez uma veste de pele para Adão. O primeiro sacrifício, o Cordeiro de Deus já estava lá sendo, iconograficamente sendo sacrificado, em figura sendo sacrificado. Então, toda vez que nos confessamos, o próprio Deus nos veste com a sua própria pele, com a pele de Cristo, com a pele da santidade, com a pele da graça. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver este sacramento de maneira tão maravilhosa. Amém.